Olá, vamos começar a nossa segunda aula do nosso curso de passe. Na aula de hoje nós vamos estudar o tema fluidos. Nessa aula foi passado bastante material de leitura, encaminhado para vocês via e-mail. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui abaixo, caso alguém assista e não tenha literatura de leitura. Então é muito importante revisar os assuntos abordados que a gente vai apresentar nessa aula. Inicialmente, a gente vai ver os textos ligados à parte dos fluidos, principalmente o fluido cósmico universal e o fluido vital, e a ênfase será dado nos textos da Gênese, porque os textos da Gênese foram os últimos escritos por Kardec e sintetiza da melhor forma o assunto que tem que ser fixado e lembrado do tema que vai ser abordado na aula de hoje. Então, na semana passada, a gente estudou diversos assuntos introdutórios, de que se tratava cada obra de Kardec. A gente estudou também as diferenças do passe espírita com os demais passes. E para revisar, vamos ler novamente de que se trata o passe espírita, que também é conhecido como um tipo de passe misto, né? Vamos comentar por que é um passe misto também. Então, o passe espírita é a transmissão dos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto semi-espiritual, ou, se preferirem, humano espiritual. Por que é um passe misto? Ele combina o fluido humano, o fluido espiritual, que lhe imprime qualidades que ele carece. Hoje nós vamos entender como que esse fluido espiritual é possível imprimir qualidades nele, né, na parte mais final da aula. Em tais circunstâncias, o concurso do espírito é a miúde espontâneo, porém, é mais das vezes provocado pelo apelo do magnetizador. Por aí que é muito importante a prece sincera durante a aplicação do passe por parte do passista. Está no Gênesis a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Lembrando que nós vamos ter uma aula que é a aula de cura, como que se operam as curas do ponto de vista de Kardec, e a gente retorna nesse assunto. Então, primeiro foi passado para ler o Livro dos Espíritos. Na parte introdutória do Livro dos Espíritos, que foi sugerida na literatura, há uma discussão sobre a alma. Por exemplo, o materialista, ele diz que a alma, na verdade, não existe. Ela é o que as pessoas denominam de alma, seria, na verdade, a nossa consciência, que está ligada ao corpo puramente fenômenos físicos. Tem também uma descrição de alma do ponto de vista dos espiritualistas, né, que coincide, na verdade, com a nossa descrição de espírito. Seria algo metafísico. Tem aqueles que acreditam também que a alma, na verdade, seria a ligação do espírito com o corpo, que nós chamamos de perispírito, né? Tem gente que fala corpo, alma e espírito, que quando a gente morre, o corpo voltaria para a terra, o espírito voltaria para Deus que o deu, e a nossa alma prosseguiria esperando o juízo final. Um conceito diferente de alma que a gente tem em relação ao espiritismo. Então, o que é a alma segundo a doutrina ensinada pelos espíritos superiores? Segundo o nosso ponto de vista, que é o que se deve fixar aqui na introdução. O espiritismo é categórico com respeito ao assunto. A alma é o espírito encarnado. A alma, de acordo com o ensinamento espírita, é um ser real, individual, independente e autônomo, de natureza puramente espiritual, que tem destino grandioso, progredir sempre, alterando-se cada vez mais em conhecimento e em virtudes.
que ela logra mediante múltiplas existências corporais, nas quais se depura e se eleva gradualmente, até que por fim se liberta totalmente da necessidade de encarnar e tornar-se espírito puro. Então, do ponto de vista espírita, a alma é um espírito encarnado. Ainda no livro dos Espíritos, nós temos na parte das perguntas que fixar dois tipos de fluido, e aqui eu vou trazer para vocês qual que é, na ciência e no nosso conhecimento atual, o termo que mais se aproxima do que Kardec utilizou como fluido cósmico universal, né, por volta de 1860. Segundo ele, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos que virão a existir. Depois de 150 anos, nós bem sabemos a quantidade de mudanças que aconteceram no mundo. Apenas nos últimos 3 anos se gerou mais conhecimento e mais informação do que todos os anos anteriores de existência nossa no planeta, né? Nesse último período, que tem mais ou menos 6.000 anos. Então, vocês imaginam o quanto que a gente tem de informação atualizada. Existe um termo para quando que, vamos dizer assim, os elementos estão nessa constituição elementar primitiva. É um momento que é pura energia. Essa energia ainda não tem informação. Ela não transporta informação. E, na verdade, parece que se constitui 99,99% do espaço que existe no universo. Enquanto que a matéria, na verdade, seria a energia sem movimentação. O nosso corpo está se constituído de elementos químicos, e esses elementos químicos, as matérias a parte menor que nós conhecemos, é chamada de quark, ela não se estaria acelerando tanto quanto se estivesse na situação chamada fluido cósmico universal aqui. Ainda sobre fluidos, nós temos o fluido vital, que teve origem no fluido cósmico universal, que está animando a matéria. Então, o espírito, ao encarnar no plano físico, ele está assim constituído de um corpo físico, que seria matéria, os elementos químicos. O corpo físico, quando a gente desencarna, ele retorna ao planeta e vai se constituir outros tipos de matéria. O espírito e o perispírito continuam vivos, porém na outra dimensão extrafísica. E o fluido vital, que depois, na aula de perispírito, a gente vai ver como que se dá as ligações, ele retorna à origem, que seria o fluido cósmico universal. Na literatura, nós vamos ver que, saindo do fluido cósmico universal, nós vamos ter uma gradação, uma variação muito grande de fluidos, de acordo com, vamos dizer assim, a sua pureza, dos elementos, dos seres, de planetas, tipos de matéria que vai dar origem. Se está numa constituição de seres mais elevados, vamos dizer que estaria numa situação mais pura, até chegar ao estado condensado da matéria. Na Revista Espírita de 1861 tem um texto pequeno sobre os fluidos. E é aqui que a gente mais se encontra uma analogia com a nossa ciência atual, sem prejuízo a novas denominações que irão acontecer assim que avançar o nosso conhecimento.
Então, ele diz que o fluido universal, que é o que a gente estava chamando de fluido cósmico, liga entre si todos os mundos. E conforme os movimentos lhe são impressos pela vontade do Criador, origina todos os fenômenos da criação. A nossa ciência atual diferencia as variações da energia em função de sua aceleração. Olha que interessante, Kardec dizia que conforme os movimentos lhe são impressos pela vontade do Criador. E o nosso conhecimento atual diz que o diferencia a denominação de energia, fluido, onda, matéria, tá quase que essencialmente relacionado à aceleração, ou movimentos, né? E que o que a gente chama atualmente de vácuo quântico é a energia sem ter impresso ainda a intenção de um observador. Veja que Kardec usou as palavras impressas pela vontade do Criador, que origina todos os fenômenos da criação. O fluido universal é a própria vida, né? Ligando as diferentes matérias do nosso corpo. É ele que, por propriedades subordinadas às leis, regula as diferentes coisas tão misteriosas para vós, as afinidades físicas e morais. É ele que vos faz ver o passado, o presente e o futuro, principalmente quando a matéria obstrui vossa alma é anulada ou enfraquecida por uma causa qualquer. Então, essa dupla vista, embora menos desenvolvida do que após a morte, vê, sente e toca tudo. Nesse meio fluídico, que é seu elemento e o reflexo exato do que foi e será, porque somente as partes mais grosseiras desse fluido estão sujeitas a modificações sensíveis de composição. É um texto muito pequeno, porém observa que no fluido universal é possível ver o passado, o presente e o futuro. Nesse meio fluídico é que o seu elemento e o reflexo exato do que foi, é e será está impresso. Então, quando a gente discute que nas outras dimensões é atemporal, ou quando alguém diz que o tempo não é linear, da forma com que nós vemos na matéria a existência de um passado, do presente e do futuro, nesse pequeno trechinho, Kardec confirma isso. E aonde que está essas informações? Essas informações estão no fluido universal. Eu trouxe nessa aula para vocês o que se mais se aproxima com o que Kardec estava falando sobre os fluidos. Nós já temos terminologia própria, isso é um objeto de estudo de ponta da física. Há uma evolução constante em relação a essas terminologias, mas quem quiser estudar um pouquinho mais, quem quiser fazer analogias, observe que nós temos termos que muitos se aproximam com o que já foi dito naquela época. Porém, se você for procurar essas informações, tome muito cuidado, porque há muito, vamos dizer, mistificação usando os termos da física para as pessoas ganharem dinheiro ou confirmarem ideias, até mesmo doutrinas estranhas. Não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo só foi mostrar que nós temos um termo muito apropriado para o que ele estava chamando de fluido cósmico universal. Isso é chamado de vácuo quântico. O vácuo quântico seria assim, o universo inteiro, o nosso pedaço de vácuo, até mesmo dentro de átomos, fervilhariam de partículas e antipartículas virtuais que existiriam por muito pouco tempo e renovariam-se constantemente. Né? O universo todo é preenchido por esse vácuo quântico. E olha como que ele funciona. Preenchido por partículas e antipartículas que variam e se renovam o tempo inteiro. Onde essas partículas reais viajam no vácuo, ou seja, em toda parte do universo. Flutuações quânticas do vácuo criam sua massa. O vácuo vem a ele viscoso
E é esta viscosidade do vácuo que assa as partículas. As partículas do vácuo, após arrefecimento a 2,7 graus Kelvin, hoje são ordenadas como spins de um campo magnético. Todas elas são polarizadas numa direção determinada e que dá uma certa viscosidade ao vácuo. O que eu estou trazendo aqui para vocês? A situação que seria aquilo que Kardec chama de fluido cósmico universal é o momento que essas partículas estão próximo, né, porque ainda não foi comprovado, a temperatura 0 grau absoluto. A partir do momento que elas começam a se aquecer, ocorre a formação de massa e depois vão se aquecendo ainda mais, vem a formação até mesmo de matérias nos diferentes pontos de fusão, vamos dizer assim. Então, nós temos um termo atual muito bom, confirmando aquilo que foi dito por Kardec na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos. As variações desse fluido cósmico universal daria origem aos diferentes tipos de matéria. E aí o nosso conhecimento atual vem e diz, nós temos uma situação que é o que preenche, né? Existe em toda parte do universo, e a partir de flutuações quânticas ocorre uma diminuição de temperatura, criando massa. Essa criação de massa, ela varia em função da temperatura ou de aceleração, como eu disse anteriormente, dando os diferentes tipos de matéria que a gente tem no universo. Vamos dizer assim que a gente começou a medir agora essas flutuações das partículas e nas antipartículas próximas em temperaturas muito baixas. Nós temos muito poucos equipamentos que medem essas variações nas temperaturas muito baixas. E pode levar a gente a fazer grandes descobertas aí. Quem sabe já não descobre em que situação está o perispírito. Vamos ao Livro dos Médiuns e o que foi abordado no Livro dos Médiuns sobre a questão dos fluidos. No Livro dos Médiuns, ele aborda sobre como que os espíritos podem manipular os fluidos para gerar os fenômenos. Então, um exemplo muito grande que ele dá no texto aí, que vocês viram, foi como que os espíritos pegavam os fluidos para fazer movimentar as mesas girantes ou fazer movimentar outros objetos. Eles diziam que às vezes um espírito não tinha condição sozinho de fazer movimentar uma mesa. E aí ele buscava espíritos semelhantes para que se juntasse à vontade. Veja que cada espírito teria uma variação na sua capacidade em relação à vontade para manipular os fluidos. E aí conseguia manusear a mesa. Alguns espíritos não conseguem fazer o transporte de objetos, não conseguem fazer transformações dos fluidos com muita precisão. Enquanto que espíritos mais elevados fazem manipulação nas variações dos fluidos a nível mais sutil. E quando precisam de que haja manipulações mais grosseiras, vamos dizer assim, eles solicitam colaboração daqueles que estão mais próximos dessa densidade, vamos dizer assim. E eu arriscaria dizer que são aquelas variações ali nas flutuações do vácuo quântico. Quanto mais próximo estaria de uma situação do fluido cósmico universal ou do que a gente está chamando aqui de vácuo quântico, menor seria a habilidade de mexer com uma matéria mais grosseira, precisando de um auxílio daqueles que estão mais próximos
da situação da nossa matéria aqui da Terra. Tem um quadrinho que diz sobre a capacidade que os espíritos têm de fazer manipulação dos fluidos. Os espíritos podem fazer formações. Como que ocorrem essas formações? É transformar as capacidades ou a constituição dos fluidos, fazer combinações de forma consciente e inconsciente. De forma consciente é quem tem conhecimento suficiente para imprimir nos fluidos determinadas coisas. Por exemplo, teria gente que tem capacidade, gente no caso espírito, de plasmar um animal ou até mesmo um ser semelhante a um ser humano utilizando os fluidos. Enquanto que outros inconscientemente geram miasmas ou geram coisas também boas nos fluidos sem saber. Porque a pessoa está, pelo pensamento, expressando vontade e está acontecendo a formação. Essa manipulação dos fluidos a gente pode fazer combinações, modificações e dirigi-los. Dirigi-los seria no sentido de aglomerar os fluidos, dispersar os fluidos ou conduzir. Isso aqui é muito importante, porque durante um passe, através da vontade, expressão através da vontade do passista, ele pode aglomerar fluidos impregnados de bons desejos para recuperar a situação fluídica de uma pessoa. Ele pode dispersar fluidos que estão impregnados de maus desejos, como nós vamos ver no final dessa matéria aqui, e poderia conduzir também, combinar fluidos entre si ou conferir-lhe uma determinada propriedade. No Livro dos Médiuns, Kardec diz que a manipulação dos fluidos varia muito quanto à situação que o espírito está. Se for um espírito superior, ele plasma nos fluidos com muita liberdade e, em função de sua capacidade, vontade e pensamento superior, a produção que eles fazem também é superior. O pensamento é um pensamento menos influenciável pelos desejos, vamos dizer assim, de uma pessoa numa situação nossa. Enquanto que os espíritos inferiores, eles plasmam automaticamente, uma capacidade fraca, perturbada, e a produção seria inferior. Ainda, na parte final, que trata do tema dos fluidos, Kardec diz que algumas almas, alguns espíritos encarnados, têm a capacidade de, através da manipulação dos fluidos, operar o que a gente chama de curas. Na Gênese diz que não existe milagres. Todas essas transformações que nós chamamos de milagres, elas ocorrem de maneira natural, e nós que não conhecemos ainda como que esses fenômenos naturais se operam. Em determinadas partes da literatura espírita, a gente vê que essas curas elas se operam pela vontade do espírito, ou seja, pela aquilo que alguns chamam de fé. Como essa vontade ela varia de espírito para espírito, alguns têm uma fé maior, fazendo com que esses fenômenos aconteçam. Vamos para a Revista Espírita de 1866. O texto é um texto longo sobre o estudo dos fluidos espirituais, mas é uma repetição do que já foi publicado no Livro dos Espíritos ou em outra parte da literatura espírita. A maior parte do texto, Kardec discute sobre a necessidade da existência de um algo original,
que seria o fluido cósmico universal, e suas variações para dar os diferentes estados da matéria. E ele dizia que naquele momento não era possível explicar tudo e que tinha um motivo para não se explicar tudo. Os espíritos não podiam trazer para a gente todo o conhecimento científico. Por quê? Os espíritos não nos vêm trazer essa ciência como nenhuma outra já pronta. Eles nos põem no caminho e nos fornecem os materiais, cabendo a nós estudá-los, observá-los, analisá-los, coordená-los e deles nos servirmos. Mas, como dissemos, é porque eles não vêm de modo algum nos libertar do trabalho da inteligência, sem o qual nossas forças, ficando inativas, se estilhariam. Acharíamos mais cômodo que eles trabalhassem por nós. Então, Kardec introduziu essas ideias do fluido cósmico universal, dos fluidos espirituais, do fluido vital, a terminologia que ele utilizou, a melhor que existia por volta de 1860, mas já antecipava que cabe a nós, na situação de encarnados, ir identificando e sistematizando essas informações. E que de forma alguma os espíritos vai fazer o nosso trabalho, porque dessa forma eles nos libertariam do avanço da inteligência. Lembrando, né, o espírito ele avança moralmente e de forma inteligente. A nossa tendência de ainda nessa situação ser preguiçoso levaria com que, tudo bem, tudo nos será revelado, não precisamos fazer nada. Ele usou nessa parte a analogia de que o fluido cósmico universal seria como uma semente que transporta, que teria uma informação que poderia se converter numa árvore ou nos diversos tipos de plantas. No entanto, essa semente não é a árvore em si. Ela possui a informação que pode vir a se tornar a árvore. E é a mesma analogia que eu fiz com vocês em relação ao conhecimento nosso atual. O corpo, eu, não sou o vácuo quântico. Eu não sou o fluido cósmico universal. Assim como todas as outras variações, que a gente já sabe que são variações de velocidade ou variações na temperatura, levariam aos diferentes estados da energia ou do fluido, que é o que a gente está estudando hoje. Naquela época, em 1860, Kardec fez uma analogia na revista Espírita que o que mais se aproximava do que ele estava chamando de fluido cósmico universal era o éter. O termo para fluido cósmico universal era éter. Só que o termo éter foi completamente abandonado pela ciência, e hoje o termo que mais se aproxima seria o termo vácuo quântico. E matéria, por exemplo, nós estamos numa situação matéria formada pelas flutuações de energia do vácuo quântico. Mesma coisa que ele usava. Temos o fluido cósmico, suas variações formam os seres existentes, os organismos, os corpos e planetas, de acordo com a vontade impressa principalmente por Deus, né? Expressou toda a criação. E o nosso conhecimento hoje diz que a matéria é formada por flutuações da energia do vácuo quântico. Quem quiser estudar mais, dá uma pesquisada sobre esse assunto. Lógico, tomando cuidado para evitar ir para textos místicos. Procurem textos mais puros da física. Agora, a nossa parte principal da matéria de hoje, que é o que está na Gênese, e que precisamos fixar, de tempos em tempos revisar.
sobre o estudo das propriedades dos fluidos, a ação dos espíritos sobre os fluidos e as criações fluídicas. O passista irá a todo momento agir sobre os fluidos. E o que Kardec está dizendo aqui é muito importante para nós nessa parte. Por isso teremos uma leitura literal com comentários. Os fluidos espirituais que constituem o estado do fluido cósmico universal, fluido espiritual já é uma flutuação da energia básica. Falando de modo apropriado, a atmosfera dos seres espirituais são elementos de quais extraem os materiais sobre os quais operam. É o ambiente no qual se passam os fenômenos especiais perceptíveis pela visão e audição do espírito e que escapam aos sentidos impressionados unicamente pela matéria tangível, onde se forma esta luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por sua causa e por seus efeitos. Enfim, veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. O que pode acontecer? Como o fluido espiritual já é um estado do fluido cósmico universal, então o fluido espiritual seria um estado de flutuação do vácuo quântico. A partir do momento que nós estamos gerando equipamentos que medem essas flutuações bem mais próximo da situação do vácuo quântico, nós vamos poder identificar seres espirituais que estão numa situação mais próxima do que a nossa aqui. Lembrando que quem estuda os livros da literatura espírita sabem que na próxima dimensão, mais próxima de nós aqui, existem bastante equipamentos que medem as condições dos fluidos. Está em alguns livros do André Luiz e outros livros da literatura. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com auxílio do pensamento e da vontade. É bom alguém se informar aí que essas flutuações que ocorrem no vácuo quântico, a identificação das flutuações dependem de um observador, ou seja, dependem do pensamento do observador. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam ou os dispersam. Mesma coisa que está no livro dos médiuns. Formam com esses materiais conjuntos que tinham uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam suas propriedades como um químico altera as propriedades dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. É a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. O que o passista deve lembrar? Que através do seu pensamento, você irá imprimir ao fluido direção. Você vai aglomerar, você vai combinar ou você vai fazer a dispersão. Essa é a técnica. É o seu pensamento que está manipulando os fluidos. E você vai fazer isso de forma consciente ou inconsciente. É o que está no texto anterior do livro dos médiuns. E lá diz que os espíritos que estão numa forma mais grosseira fazem de maneira inconsciente. A partir do momento que nós temos esse conhecimento aqui, temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. No momento do passe, né, nós temos que ter em todo momento, mas no momento do passe mais ainda. No momento do passe, nós temos que imprimir um desejo bom de regeneração, de recuperação das pessoas que estão recebendo o passe. Algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção. Então a nossa intenção ela tem que ser boa. Frequentemente são produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar uma coisa para que tal coisa se produza. Assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. Daqui a gente pode deduzir que as coisas que a gente passa estão relacionadas com a forma que nós pensamos.
É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta perante um encarnado dotado de visão psíquica, sobre as aparências que tinham quando vivia na época em que o conheceram, mesmo que isso se dê depois de diversas encarnações. Apresenta-se com as roupas, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membro amputado, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará com falta de cabeça. Não se diga que ele conservou tais aparências. Não certamente, pois como espírito, não é coxo, nem maneta, nem decapitado, mas seu pensamento entrando em relação com a época em que isso se dava. Seu perispírito toma instantaneamente aquela forma, a qual também deixa instantaneamente, desde que o pensamento cesse de agir. Se, pois, ele foi uma vez negro e outra vez branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, segundo o qual das suas encarnações será evocado, e a qual reportará o seu pensamento. Essa parte ele está dizendo que um espírito, através do seu pensamento, pode imprimir nos fluidos as informações da época que ele viveu, que ele vai se apresentar para aqueles que são videntes, né, dotado da visão psíquica, conforme foi evocado. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos do quais tem o hábito de se servir. Um avaro manejará o ouro, um militar terá suas armas e seu uniforme, um fumante seu cachimbo, um trabalhador seu arado e seus bois, uma mulher velha seu aparelho de fiar. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito, o qual é fluídico também, como eram no estado material para o homem vivente. Porém, pela mesma razão de que são criados pelo pensamento, sua existência também é fugitiva, como o pensamento. No caso da revista Espírito de julho de 1859, e no livro dos médios, está se referindo a um espírito que aparecia com um cachimbo. Esse espírito necessitava desse cachimbo porque tinha um vício, e ele plasmava o seu cachimbo para imitar os hábitos que ele tinha como encarnado. Pensamento imprime na energia flutuações que levam a formações dos objetos mais próximos do seu estado de flutuação, vamos dizer assim. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse atua sobre os mesmos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem um pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que em tais fluidos há ondas e raios de pensamento, os quais se cruzam sem se confundir, como no ar há ondas e raios sonoros. Há mais, o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual, como um espelho. O pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, o qual reproduz todas as variações, executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima, e cena inteira se pinta como se um quadro, tal como está em seu espírito. Daí que se costuma dizer que às vezes a gente identificou um desejo ruim em uma pessoa em relação a outra, né? Pensamento está expresso no corpo fluídico e a gente capta isso a nível espiritual. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como num livro e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Todavia, vendo a intenção, pode pressentir a realização do ato que se lhe seguirá, porém não pode determinar o momento que ele se realizará. Nem precisa seus detalhes, nem mesmo afirmar se ele virá a realizar-se, pois as circunstâncias ulteriores podem modificar os planos e mudar as disposições. Ela não pode ver aquilo que ainda não está no pensamento. O que ela vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Daí
que a espiritualidade que trabalha na gestão de um país, na gestão de um planeta, consegue compreender quais são os caminhos que aquele planeta ou que um país vai se tomar no futuro próximo. Porque o conjunto de pensamentos já estão plasmados no fluido. Vamos dizer que não é imediato. E ainda bem que não é imediato, porque vocês já imaginaram como que seria o planeta Terra com a enormidade de pensamentos ruins que acontecem aqui. Provavelmente, se o pensamento, o desejo de destruir o inimigo, fosse realizado instantaneamente, não sobraria praticamente nada, determinando de acordo com a situação de um planeta. É até bom que não ocorra imediatamente aquilo que a gente pensa. Embora nos estados mais avançados ocorre instantaneamente a transformação do fluido devido à vontade de um espírito superior. Claro, o desejo é sempre um desejo bom. Qualidade dos fluidos. A ação dos espíritos espirituais tem consequência de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que tais fluidos são veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o colocam em vibração, modificado pela pureza e impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que rodeiam ou que projetam maus espíritos são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto permite o grau de perfeição moral deles. Nesse momento, nós podemos dizer que uma pessoa que está rodeada de maus fluidos, seja em função dos seus pensamentos, que eles estão num momento não bom, ou por influência de outros colegas espirituais, o que ela precisa em relação do ponto de vista de paz? Precisa de uma dispersão dos fluidos. Como que essa dispersão ocorre? Como que a gente pode fazer isso? Através da nossa vontade. Como que a nossa vontade é expressa? Utilizando o nosso pensamento. Certo? Nós já podemos guardar na segunda aula essa informação. Se a gente dispersar os fluidos ruins, o que a gente faz imediatamente depois? Nós podemos aglomerar bons fluidos e fazer uma aplicação fluídica com uma boa intenção. A gente também pode fazer alteração fluídica ou mistura, como nós vamos ver no próximo texto aqui. Seria impossível fazer uma enumeração ou classificação dos bons ou maus fluidos, nem especificar suas qualidades respectivas, tendo em vista que sua diversidade é tão grande como a do pensamento. Num dos livros Espíritos de André Luiz, ele fala de um equipamento que já se mede essa qualidade dos fluidos, e nós temos uma escalinha também no nosso planeta que mede a nossa vibração, coloca a situação que a gente está vibrando. Os fluidos não têm qualidades sui generis, mas sim as que adquirem no meio onde são elaborados. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa, segundo as circunstâncias. Essas qualidades são como o ar e a água, temporário ou permanente, o que se torna mais especialmente própria a produção de tais ou quais efeitos determinados. Os fluidos tampouco têm denominações especiais, como os odores são designados por suas propriedades, seus efeitos e seu tipo original. Sob o ponto de vista moral, trazem a impressão dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia ou
Do outro lado, né, da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc. Sob o ponto de vista físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, saporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se a força da transmissão, da propulsão, etc. O quadro dos fluidos seriam, pois, o de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade e o das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que o produzem. Na descrição desse vídeo e também no e-mail que eu envio para vocês, eu vou enviar uma escalinha onde nós temos uma classificação em frequência de nossos pensamentos, onde que se situa cada um desses sentimentos aí, na parte mais de baixo, né? Uma vibração mais baixa, estão os sentimentos ruins. Depois vamos subindo até chegar num estado de iluminação, estado de amor, alegria que se sente depois que tem amor. E essa qualidade do ponto de vista físico que Kardec fala aqui, que são excitantes, calmantes, penetrantes, está relacionada à cor que cada um desses fluidos emitem. E aí nessa escalinha vocês podem fazer uma analogia melhor. Sendo os homens espíritos encarnados, têm em parte as atribuições da vida espiritual, pois vivem na vida, no sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito, ao encarnar-se, conserva seu perispírito com a qualidade que são próprias, e, como se sabe, não é circunscrito ao corpo, porém irradia-se em derredor, envolvendo-o como uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Por sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres, também com os espíritos encarnados. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos encarnados transmite-se do espírito a espírito, pela mesma via, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Importantíssimo do que está em branco aí, não esquecermos que, como encarnados, o nosso pensamento age sobre os fluidos. É assim que o passista trabalha. O passista, através do seu pensamento, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Lembra no início dessa aula e no final da primeira aula que o passe é um passe misto e que, na maioria das vezes, a ação do espírito que está desencarnado, ela ocorre porque foi solicitada pelo passista? Daí está a nossa responsabilidade. Teremos uma aula só sobre as capacidades irradiantes do passista, que na verdade é uma aula de como estudar, de como melhorar a forma que a gente imprime qualidade aos fluidos que estão em torno de nós, sob nossa influência. Se os fluidos ambientais são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, sem envoltório perispiritual, que é a parte constitutiva do seu ser, que recebe de maneira direta e de maneira permanente a impressão dos seus pensamentos, deve, mais ainda, receber a impressão de suas qualidades, que são boas ou más. Os fluidos viciados pelos efluvios de maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles, mas seu perispírito será sempre aquilo que é, enquanto que o espírito não modifica por si mesmo. Nessa última frase, está aí a importância de que, às vezes, uma pessoa melhora durante o passe e depois ela piora o seu estado geral. O que aconteceu? No momento do passe, os fluidos viciados foi afastado dessa pessoa. Mas enquanto ela não se modifica, ela continua gerando aqueles eflúvios, né? Com qualidades ruins, e constantemente fica precisando que alguém purifique para ela, até que o dia que ela mesma decide transformar-se. O perispírito dos encarnados é de natureza idêntica dos fluidos espirituais, e por isso os assimila com facilidade, como a esponja se bebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e por sua radiação, se confunde com eles. Tais fluidos agem sobre o perispírito, e este, por sua vez, reage sobre o organismo material
com o qual está em contato molecular. Se os seus eflúvios forem de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e enérgicos, poderão determinar desordens físicas. Certas moléstias não têm outra causa, senão essa. Então, a gente vai ter uma aula só sobre a geração das doenças. A maioria das doenças estão relacionadas aos nossos pensamentos. Muitos desses pensamentos ocorrem a nível subconsciente. A gente nem sabe como que funciona ainda. Os ambientes nos quais abundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que as pessoas absorvem por todos os poros perispirituais. Esses poros espirituais, gente, são centros vitais, centros de forças ou chakras, tais como se absorvem pelos poros do corpo físico, miasmas pestiliciais, né? Como a gente absorve as bactérias, micro-organismos e vírus. Essa é a analogia que ele está fazendo. Perispírito tem esses poros perispirituais, nós os conhecemos como centro de força, centro vital, ou em outra terminologia que são os chakras. Vamos ter uma aula sobre isso. E continuando o assunto da qualidade do fluidos. Assim se explicam os efeitos que produz no lugar de reunião. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos, como uma orquestra, um coro de pensamento, onde cada um produz sua nota. Daí resulta uma multidão de correntes e de efluidos fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro de música. Cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Porém, assim como há raios sonoros harmônicos ou discordantes, há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão é penosa. Ora, para tal, não é necessário que o pensamento seja expresso em palavras. A irradiação fluídica nem por isso é menor, quer seja expressa ou não. Vou reler aqui. Ora, para tal, não é necessário que o pensamento seja expresso em palavras. A irradiação fluídica nem por isso é menor ou maior, quer seja expressa ou não. Algumas pessoas acham, por exemplo, que para que ocorresse uma melhora do outro, era necessário expressar em orações gritadas, ou com grande expressão externa de energia, para que ela fosse melhor. Mas não, é só o pensamento que está agindo. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta em uma reunião simpática, animada por bons pensamentos de benevolência. Ali reina uma atmosfera moral salubre, onde se respira vontade, dali se sai reconfortado, pois que as pessoas são impregnadas de fluidos fluídicos salutares. Porém, se ali se misturam pensamentos maus, produz o efeito de uma corrente de ar gelado no ambiente cálido, ou de uma nota desafinada no concerto. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível que se sente no ambiente antipático, onde pensamentos provocam como que correntes de ar mal cheirosos. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É isso que unicamente o Espiritismo poderia fazer compreender. O homem o sente instintivamente, mas que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde se sabe que pode absorver novas forças morais, poder-se-ia dizer que ele ali recupera as perdas fluídicas que sofrem a cada dia pela irradiação do pensamento, assim como recupera através dos alimentos as perdas do corpo material. Ele está comentando aqui o motivo que quando a gente vem numa reunião no centro, a gente sai recuperado, devido à emanação de bons fluidos que ocorre aqui, né, principalmente pelos espíritos que estão desencarnados, e esses fluidos vão entrar pelos nossos poros espirituais, nos recuperando. Lembrando, né, os poros espirituais são os centros de força, daqueles 7 que nós vamos estudar em outra aula. É que, efetivamente, o pensamento é uma missão que ocasiona perdas reais nos fluidos espirituais e, por conseguinte, nos fluidos materiais, de tal sorte que o homem tem necessidade
de se retemperar nos eflúvios que recebe de fora. Olha, Kardec está afirmando que nós temos a necessidade de se alimentar de eflúvios que recebemos de fora. Quando se diz que o médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo em verdade absoluta, pois o pensamento benfalsejo traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Ó, o pensamento de um médico, um pensamento positivo, né? Benfazejo, que foi expresso em palavras, fez com que o estado geral da pessoa se recuperasse ou se reparasse. É como se o médico, ao dizer, nossa, como você está melhor, ou você melhorou bastante desde a última vez que você esteve aqui. A pessoa chega cabisbaixa, assim, ai, como eu tô ruim, como tá não o quê. E aí ele vai e diz palavras benfazejas, um desejo genuíno expressando isso, a pessoa já muda a sua expressão facial instantaneamente. O que ele está explicando aqui, né? Imprimiu, fez uma alteração nos fluidos. Disse-á que se pode evitar os homens mal intencionados, porém, como subtrair a influência dos maus espíritos que pululam em nosso derredor e se insinuam por toda parte sem ser vistos? O meio é muito simples, pois depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos de semelhantes se repelem. A incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água, que se faz então quando o ar está viciado. Sanoliamo, o purificamos, destruindo o foco dos miasmas, combatendo os eflusos malsãos por correntes mais fortes do ar salubre. A invasão dos maus fluidos, pois é preciso opor os bons fluidos, e como cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, trazemos o remédio em nós mesmos. Trata-se de purificar essa fonte e dar tais qualidades, que seja um verdadeiro repulsor para as más influências, em lugar de ser para ela uma força de atração. O perispírito é, pois, uma couraça a qual precisa dar o melhor tempero possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão da qualidade da alma, será preciso trabalhar em sua própria melhoria, pois são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Como que é que a gente poderia trabalhar na nossa própria melhoria? É o Espiritismo que traz, quase que pela primeira vez na humanidade, né, aqui no Ocidente, essa responsabilidade que cada um tem em trabalhar sobre sua própria melhoria. Porque houve doutrinas que diziam que a gente era salvo pela graça e nada poderíamos fazer para obter essa salvação, já que ela é dada de graça. Como que nós poderemos trabalhar para a nossa própria melhoria? É possível você melhorar algo que você não conhece? Se você não sabe aonde você está? As moscas se dirigem para onde haja focos de corrupção que os atraem. Destruído tais focos, as moscas desaparecerão. Da mesma forma, os maus espíritos vão onde o mal os atrai. Destruir o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados e desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Portanto, se nós estamos no estado de vigilância dos nossos pensamentos, a gente fica inacessível a quem está numa frequência ou numa vibração inferior. O resumo da aula de hoje foi: temos o fluido cósmico universal, ciência mais atual, conhecimento científico mais atual, isso seria algo muito similar ao vácuo quântico. O pensamento dos espíritos imprime variações nesse fluido cósmico universal, dando origem aos diferentes estados de fluidos que tem. Os fluidos espirituais, que estão mais próximos do fluido cósmico universal, os fluidos animalizados, as diversas nomenclaturas que Kardec usa na sua literatura, ou as diversas
denominações que nós usamos na nossa ciência. Energia, onda, matéria, tudo são flutuações do vácuo quântico. Lembra que Kardec usou lá, que são movimentos dados pelo desejo ou pensamento de Deus que operou toda a criação? Finalmente, nós aprendemos que é o nosso pensamento que imprime todas as qualidades boas ou más aos fluidos e que nós podemos aglomerar, modificar, dispersar ou movimentar esses fluidos conscientemente ou inconscientemente. Num determinado momento, ele chega a dizer que diversas doenças são geradas pelos pensamentos. Isso significa que, conscientemente ou inconscientemente, a gente pode estar gerando uma doença em nós, mas vamos ter uma aula própria sobre isso. Teremos uma aula própria também sobre as nossas qualidades irradiantes, como melhorá-las. E já há, neste planeta, uma escala que classifica a qualidade desses fluidos em frequências. Lembra que, num determinado momento, no item 17 do capítulo 14 da Gênesis, ele fala das qualidades boas, das qualidades más, e que esses fluidos expressam impressões, que, de acordo com a nossa escalinha aqui, está até relacionada com cores. Na próxima aula, nós vamos estudar o corpo humano, e o materialzinho que eu estou enviando para vocês é para focar no sistema nervoso. O perispírito, ele se liga à matéria, ao corpo, né? Essas ligações se dá principalmente pelos poros perispirituais, e a localização dos poros espirituais e a sua movimentação de fluido no nosso corpo, na nossa alma, vamos dizer assim, está muito relacionada com o sistema nervoso. E antes da gente estudar perispírito, ou da gente estudar a irradiação magnética do perispírito, também chamado de aura, vamos estudar um pouquinho do corpo humano, aonde que está localizado os órgãos, baseado no sistema nervoso central. Quem tem uma formação mais ligada à anatomia humana não vai ter dificuldade nenhuma, a maioria vai ter que revisar. Um dos materiais de apoio será enviado por e-mail. Qual que é a forma que a gente tem de transformar melhor os fluidos que nós estamos convivendo ou que a gente está imprimindo no nosso corpo ou em torno de nós? O estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos, de acordo com o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Hoje, em pleno 2020, os palestrantes, mais expoentes do Espiritismo continuam dizendo a mesma coisa. Conhece-te a ti mesmo? De acordo com a doutrina, parece que a forma mais acelerada de evoluir foi aquela que um sábio nos disse uns 2.500 anos atrás, conhecendo-se a si mesmo. Muito obrigado. Até a próxima aula.